Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Leculano. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat, né? E como o Eterno nos recomendou, né? E recitou as palavras para Moshe, estamos aqui para mais um Shabbat e para mais uma porção da sua Torá, da sua palavra, né? O Eterno disse para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat leikadsho. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E nós estamos aqui cumprindo este mandamento, porque todos os mandamentos que estão na Torá devem ser cumpridos. Quem não cumpre mandamento, peca. Então, pecar é o descumprimento dos mandamentos. Assim, Yohanan falou em sua carta, lá no capítulo 3, verso 4. E hoje nós vamos para a porção Masei, ou Masei, que quer dizer jornada. Jornada ou viagem, né? O Eterno ele vai pedir a Moshe, né, que ele enumere todos os estágios por onde o povo passou. Imagina, para que o Eterno precisaria disso em sua Torá, né, em sua palavra? Pois é, ele pede isso a Moshe, e adiantando de antemão aqui, posso lhe dizer que são 42 estágios, né? São 42 paradas, e cada uma dessas paradas que eles fizeram, né, o povo aprendeu algo, né, do Eterno. Eles, digamos assim, eles se submeteram a testes, foram 42 testes, no qual eles passaram por todos eles. Então vamos direto ao texto, né, que essa paraxá, ela é a última paraxá do livro de Bamidbar, Números. O texto ele fica em Números, Bamidbar, Números 33, a partir do 1. E vamos direto para o texto, né? Vamos ler 33 a partir do 1 e vai até o final do livro, né? 36 alguma coisa. Vamos lá. O texto começa, né, com o Eterno, né, pedindo a Moshe, ou Moshe, né, relatando o que o Eterno pediu para ele. E o que é que o texto diz? Vamos lá, 33 a partir do 1. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, as viagens, as jornadas, por isso que é Masei, jornada, que saíram da terra do Mitzrayim, do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moshe e Aaron. E escreve Moshe as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandado de Adonai, e estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no primeiro mês do dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Pessá, da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Enquanto os egípcios enterravam os que Adonai tinha ferido entre eles, a todo o primogênito, e havendo Adonai executado juízo juízo também contra os seus Elohais, tá, gente? Não existe a palavra Deus em hebraico, tá? É Elohim. Então Deus é uma palavra grego-romana, que é a terceira declinação da palavra Zeus. Eu já expliquei isso aqui, né? Zeus, Theos, dos, Deus, né? Então, não era deuses egípcios, porque Deus é um nome próprio de uma entidade grega, que é Zeus, esse que é adorado nas Olimpíadas, acende a tocha para Zeus, né? E Zeus tinha irmãos e irmãs,
pai, mãe, isso aí é tudo mitologia grega, tá? Que foi implantada nas escrituras sagradas pelo catolicismo para afastar você da verdade e de adorar o verdadeiro Criador, né? Não existe falso Criador, existe o único Criador, que é Adonai, né? A quem ele traz o nome, né, que não é pronunciável, mas nós conhecemos as letras, que é o Yud, He, Vav, He. Vamos lá. Então, o Eterno, ele deliberou, né, juízo sobre os primogênitos, né, e sobre os Elohás dos egípcios. Mas como é que a gente pode entender que o Eterno, né, deliberou juízo sobre os Elohás? Lembre-se que cada praga que aconteceu no Egito, ele feria uma das entidades, um dos Elohás, né, uma das criaturas adoradas, né, pelos egípcios, uma das entidades, né, dos egípcios. Cada praga, né, feria um desses. Rã, por aí vai, né? Vemos lá estátuas egípcias, né, com o rosto de rã, e outros animais, né? Então, o texto aqui se encaixa nisso aí, quando o Eterno ele delibera juízo sobre os Elohás adorados pelos egípcios e também em cima de seus primogênitos. Quinto, partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam em Sucote. 2. E partiram de Sucote. Sucote é cabana, tá? Depois eu posso trazer o significado de cada estágio desse. Não sei se dentro dessa paraxá ou se um estudo à parte, né? Porque vai ter um pouco de escrito na Tzarim aí também. Mas creio que dentro dessa paraxá eu traga alguma coisa sobre os 42 estágios, que eu até, né, tirei algumas dúvidas com um colega meu, que é o Felipe, o Marcos Felipe, que ele também tem um canal que eu recomendo para você, né, que é o Sucesso Total. Você pode entrar lá e o Felipe é um cara 100%. Né? Abraço, Felipe. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está de frente a Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. Eu não vou contar, tá? Porque se eu for contar, aí, mas são 42. E partiram de Pi-Hairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mará. Mará, todo mundo sabe que é amarga, né? Aquelas águas lá que eram amargas. E partiram de Mará e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Interessante, gente, que é 12 fontes, que é equivalente às 12 tribos, e 70 palmeiras, que são equivalentes aos 70 profetas, né, que existiam na época. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao mar de juncos. Gente, Suf, Yam, mar, Suf, junco. Para os egípcios é junco. Depois a gente vai ver de novo a palavra Suf, né, mais para frente. Mas não é mais o mar de junco, é o mar final, porque no hebraico Suf é final. É aquele marzinho que fica lá no finalzinho, que aponta as duas pontas do mar vermelho assim, uma para cá, outra para cá, né? Então aquela outra ponta de cá, que é o finalzinho, é onde fica a pontinha de Israel, né? Ele faz o último, digamos, o ponto mais sul de Israel é nesse mar final, que é o mar sul, que chamam de mar vermelho. E partiram do mar de juncos e acamparam-se no deserto de Shim. E partiram do deserto de Shim e acamparam-se em Dovkar.
e partiram de Dofcá e acamparam-se em Aluz, e partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai, e partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrotavá, e partiram de Quibrotavá e acamparam-se em Hazerote, e partiram-se de Hazerote e acamparam-se em Ritmá, e partiram de Ritmá e acamparam-se em Rimós-Peretes, e partiram de Rimós-Peretes e acamparam em Libna, e partiram de Libna e acamparam-se em Rissá, e partiram de Rissá e acamparam-se em Quelata, e partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer, e partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Harada, e partiram de Harada e acamparam-se em Maquelote, e partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate, e partiram de Taate e acamparam-se em Tara, e partiram de Tara e acamparam-se em Mítica, e partiram de Mítica e acamparam-se em Rasmona, e partiram-se de Rasmona e acamparam-se em Mocerote, e partiram de Mocerote e acamparam-se em Bene Iacã, e partiram de Bene Iacã e acamparam-se em Hor Hagidgad, e partiram de Hor Hagidgad, e partiram de Hor Hagidgad e acamparam-se em Iotbatá, e partiram-se de Iotbatá e acamparam-se em Abrona. Gente, na Bíblia Peshitta tem assim, Hor Hagidgad, tá? Mas eles se esqueceram de colocar um U depois do G para a pronúncia ficar Hor Hagidgad, porque no hebraico não existe Gi, tá? Nem Já, nem Gé, nem Gi, nem Jó, nem Ju. Então, para que a transliteração fosse correta aqui, era preciso que fosse H-A-G-U-I-G-A-D, mudo. Hagi, como eles não colocaram o U, aí ficou Hagi, por isso que logo no princípio eu errei, Hagidgad, mas a pronúncia não é essa, é Hagidgad, ok? Como é a cidade de Gileade, não Gileade. E partiram de Iotbatá e acamparam-se em Abrona. 35. E partiram-se de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram-se de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Aaron, o Corém, subiu ao monte Or, conforme o mandado de Adonai, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Aaron da idade de 123 anos, quando morreu no monte Or, e ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do monte Ó e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom, e partiram-se de Punom e acamparam-se em Obote, e partiram de Obote e acamparam em Ieabarim, no termo de Moabe, e partiram de Ieabarim e acamparam-se em Dibon-Gade, e partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Diblatain, e partiram-se de Almon-Diblatain e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte o Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jardém,
na direção de Jericó, ou Jericó, Ardém, Jordão, e acamparam-se junto ao Jardém, desde Bet-Jesimote até Abel-Shitim, nas campinas de Moabe. E falou Adonai a Moshe nas campinas de Moabe, junto ao Jardém, na direção de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jardém para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. Gente, quando a gente fala aqui desfareis todos os seus altos, né, no tempo de Davi, né, Israel já tinha começado a cultuar nos montes de novo, né, trazendo a ira ao Eterno. Eles estavam cultuando a poste ídolos, estátuas, né, de barro, né, de madeira, né, não precisava nem ser uma estátua, bastava ser um tronco, né, e aí obelisco, né, por isso que tem tanto obelisco hoje, né, não precisa nem ser uma estátua. O mundo está cheio de obelisco. Onde você for, tem uma praça, tem um obelisco lá, né, aquele mastro assim, né, para cima, tipo pirâmide, né, só que ele é bem comprido. Então, Davi olha para os montes, né, e vê os obeliscos, vê os altos, né, vê os ídolos, e diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Daquilo ali? Não, é o que ele quer dizer, tá? Liga no Salmo, Terrilim. Levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Dali do monte, daquelas estátuas ali? De jeito nenhum. O meu socorro vem do Eterno, que fez os céus e a terra. Para você entender o Salmo, tá? Tá aqui, né, mais ou menos o que acontecia na época de Davi Meller, o rei Davi. 53. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança, conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá, segundo as tribos de vossos pais recebereis as heranças. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra, porém, no entanto, né, todavia, né, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertou-vosão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Olha só, tá aí o recado. E aí, Israel, o que foi que ele fez? Né? Vai ler a Torá, vai ler Juízes, vai ler Samuel, vai ler Reis, que tu vai ver o que foi que Israel fez. Há quem não goste, né? Porque eu leio o texto todo, mas se a gente está estudando a Paraxá, é para ler o texto todo, tá? Não adianta eu vir aqui trazer o resumo, né? Eu trago o resumo, né? E você, como nós somos preguiçosos, ficamos com o resumo e não lemos o texto todo. A Paraxá, a porção, quando Yeshua ia para as sinagogas nos sábados, que ele guardava o sábado, quando ele ia,
Está cheio de texto dizendo que Yeshua ia para a sinagoga no sábado, né? Guardar o sábado. Lá, Mateus, Lucas, João. Se você não acha, é porque você não tem visão, né? Porque você não está vendo o que o texto está dizendo. Você está indo no passo do catolicismo, do cristianismo, né? Porque católico, crente, cristão, espírita é tudo a mesma coisa. Então, Yeshua, ele guardava o sábado, né? E lia toda a porção da Torá no sábado. E quando ele dizia assim, está escrito, ele falava da Torá, tá? Então, não joga a Torá fora não, porque Yeshua não jogou não. Quem joga a Torá fora é o ídolo chamado Jesus Cristo, né? Iesu Christus, ou seja, o ungido do sol. O meu Yeshua é ungido do Eterno e não do sol, porque eu não adoro Mitra, eu não adoro esse ídolo romano, né, que colocaram dentro das Escrituras o nome desse ídolo romano, para você adorar esse ídolo romano, mesmo porque nem o Filho do Eterno, Yeshua HaMashiach, né, o verdadeiro Filho do Eterno, pediu adoração para ele. Se ele tivesse feito isso, ele tinha pecado, não tinha cumprido os mandamentos. Ele diz assim, só adorarás ao Pai, a ninguém chamar por Pai, por Mestre, só o que está no céu. 34. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zin até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado, ou seja, aí eles colocam a palavra salgado aqui, não é salgado, você vai lá para a Torá, está lá, Yansuf, mar final, para o lado do oriente, né? E este limite vos será rodeado do sul para a subida de Acrabim e passará até Zim, ou seja, né, subindo, né, pelo Iadém. E as suas saídas serão do sul de Cades Barneia e sairá a Hazar-Adá e passará a Asmon. Rodeará mais estes limites de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite, ou seja, o mar Mediterrâneo, né? no lado ocidente. Né? Olhando o mapa, é o lado esquerdo. Este vos será o limite do ocidente, claro, não tem como, né, ter terra dentro do mar. Né? E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or. O monte Or marcareis até a entrada de Amad, e as saídas até desde o termo serão de Zedad. E este limite seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Hazar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente, marcareis de Hazar-Enã até Sefã. E este limite descerá desde Sefã até Riblá, desde o lado do oriente até Ain. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar, que Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Iardém, né? E as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo seus limites ao redor. Ou seja, depois que eles fizerem a parte do norte, aí desce seguindo o Iardém até o Yansuf lá embaixo. Só que Rubens, Manassé e Gade ficaram, meia tribo de Manassé e Gade ficaram do lado
oriente do Jordão, como eu já expliquei no paraxá passado. E Moshe deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual Adonai mandou dar às 9 tribos e à meia tribo, caso de Manassés. Porque a tribo dos filhos dos Reuvenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança, aquém do Iardém, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos partirão a terra por herança: Eleazar, o Corém, e Yehoshua, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: Dan, da tribo de Yehudá, Caleb, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Shimon, Shmuel, filho de Amiúde, da tribo de Viniamim, Elidade, filho de Quislom, e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Iogli, dos filhos de Yosef, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Haniel, filho de Efode, e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã, e da tribo dos filhos de Zebulum, o príncipe Elisafã, filhos de Parnaque, e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azan, e da tribo dos filhos de Asher, o príncipe Aiude, filho de Shelomi, e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem Adonai ordenou que repartissem as heranças dos filhos de Israel na terra de Canaã. 35. E falou Adonai a Moshe nas campinas de Moabe, junto ao Iadém, na direção de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidade aos levitas em que habitem, e também aos levitas darei arrabaldes ao redor delas, ou seja, além da cidade, uma porção de terra, né? A terra, e terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para o seu gado e para os seus bens e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas, lhe dareis 42 cidades. Depois eu vou falar sobre isso, tá? No final. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E quanto à cidade que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Iardém, a terra de Canaã,
fazer com que vós estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma nefesh por engano. Nefesh é alma, tá? Alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio. Pessoal, por que o Eterno permitia que, digamos assim, o irmão daquele que foi morto por engano, ele matasse essa pessoa, mesmo se essa pessoa matou por engano? Vou dar um exemplo. A pessoa vai para cortar a lenha no mato, né? E aí está cortando a lenha e o machado voa e bate na cabeça do outro lá e o outro morre. E aí o irmão dele quer vingar a morte dele. Mas foi por engano, foi sem querer. Mas mesmo assim, por que o Eterno deixa vingar a morte? Né? E esse camarada ele tem que correr para uma cidade de refúgio, né? Para se refugiar, né? Para ser julgado se ele foi por crime, no caso hoje, né? Culposo ou doloso. Se foi culposo ou se foi doloso. Se foi porque queria ou se foi por engano. Por isso que no mandamento diz assim, não assassinarás. No hebraico é assassinar, não é matar, porque matar nós podemos matar por engano, né? Ou seja, um acidente, né, pode matar. Agora, assassinar é quando você maquina todo o projeto, né? Você elabora o projeto para matar aquela pessoa. Então, o mandamento diz, não assassinarás. Tá? E aí as pessoas confundem. Peraí, se no mandamento diz lá, não matarás, por que o Eterno mandou matar tanta gente? Não mandou matar. Mandou assassinar. Matar é uma coisa, assassinar é outra. Ele não mandou assassinar. Porque no mandamento diz assassinar. Né? Ele mandou matar as nações pagãs, porque não queriam se converter. Tá? Já expliquei sobre isso nas passagens anteriores. Então, e tem mais uma cláusula ali. Por exemplo, tá, o cara matou por engano, mas o que foi que aconteceu, né, para ele matar por engano? Alguma outra arte, digamos assim, algum outro problema ou descuido ocasionou esse crime por engano. Ou seja, ele foi descuidado com o machado, não viu que estava folgado. Então, esse erro dele ocasionou um erro maior. E ainda tem mais. A pessoa que morre deixou de procriar e ali gerar filhos, ou seja, parou ali a geração daquele cara. É como se matasse todos os judeus, né? Digamos assim, hebreus, no caso, né? Para não ficar só nos judeus aí. Então o Eterno deixava isso. Mas, o que acontecia? O assassino tinha que passar todo o tempo preso nessa cidade de refúgio. Lá ele estava junto com os levitas, aí ele ia aprender mais Torá, ele ia ter um lar muito, muito legal, né, de pessoas dedicadas ao estudo da Torá, e ele só podia sair depois que o o sacerdote morresse. Depois que o sacerdote morresse, aí ele estava liberto. Se ele fosse julgado como engano, matou por engano, ele podia sair. E aí o executor lá do sangue não podia matá-lo. Tá? Ele estava livre. Mas se fosse julgado e viesse ser provado que ele matou de propósito, né, ele não podia sair. Ele ficava e era condenado à morte. Tá? Só que existia um porém. Isso aí já é
tipo, quase uma brincadeira, né, se pensar num negócio desse, ou misticismo. A família do preso começava a orar para que o sacerdote morresse, para que ele fosse liberto, né, para que ele pudesse sair. Já a família do sacerdote começava a paparicar muito o preso para que ele não orasse para que o sacerdote morresse, para que a estadia dele nessa cidade fosse ótima, e assim ele não orasse para que o sacerdote morresse, porque o sacerdote morrendo ele estava livre, certo? Depois eu falo mais no final sobre isso. 12. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. Três destas cidades darei além do Jardém, e 3 destas cidades darei na terra de Canaã. Ou seja, 3 dentro da terra de Canaã e 3 fora, onde ficaram, né, do outro lado do Jordão, né, onde ficaram as outras 2 tribos e meia. Serão por refúgio estas 6 cidades para que os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospeda no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Veja que a lei, a instrução, valia tanto para o hebreu, como para o estrangeiro, como para o hóspede, né? O Eterno, ele é igual com todos. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedra de que possa morrer, e morrer homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se o ferir com um instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e morrer. Ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer. Certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é, o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, o que eu falei, né? Ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer sem se for seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis, essas instruções. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do Cohen Gadol, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do Cohen Gadol, mas, depois da morte do Cohen Gadol, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa conforme depoimento de testemunhas será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do Cohen Gadol. Ou seja, gente, essa parte aqui, né, tinha que ter 2 testemunhas, tá? Uma só não valia, tá? Tinha que ter 2. Assim, por isso que Yeshua, né, ele só foi condenado depois que 2 testemunhas, né,
testemunharam contra ele. Não era mentira o testemunho, mas também eles não entendiam do que Yeshua tinha falado. Então eles praticamente mentiram ao respeito do comportamento de Yeshua nos seus testemunhos, porque eles não entenderam do que Yeshua estava falando. Mas valeu para o sacerdote. Depois de 2 testemunhas, Yeshua foi condenado, né? Condenado à morte, por causa do testemunho dessas testemunhas. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Ou seja, depois que o Cohen Gadol morria, aí se fazia expiação por todas as mortes que a terra, né, chupou o sangue. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, Hashem, habito no meio dos filhos de Israel. Bom, gente, o 6 vai até o 13. Vamos lá? Bamidbar 36, 1. E chegando os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassé, das famílias dos filhos de Yosef, e falaram diante de Moshe e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel. E disseram a Adonai: mandou meu Senhor aqui, né? Mandou a meu amado que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel, e ao meu amado, ao meu Senhor, foi ordenado por Adonai que a herança do nosso irmão Zelofeade se desça às suas filhas. O caso de Zelofeade de novo. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vieram a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Eles estavam assim com alguma razão. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, e a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moshe deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado de Adonai, dizendo, ele consultou Adonai, tá, para poder dizer isso. A tribo dos filhos de Yosef fala o que é justo, isto é, o que a Adonai mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo, seja por mulheres a quem bem parecer os seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Por quê? Porque quando elas morrerem, ou assim que casarem, a parte dela ia passar, né? Como só homem herdavam e elas foram um caso à parte, o homem que casasse com ela e fosse de outra tribo, né, ia herdar aquela porção que ela herdou. Então, ia diminuir o outro lado lá, né, da tribo de Yosef. Haja preocupação com isso aqui, né? Mas o Eterno achou que era justo. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada a sua herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como Hashem ordenara a Moshe, assim fizeram as filhas de Zelofehad. Pois Maalá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofehad, se casaram com os filhos de seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassé, filho de Yosef. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou Adonai através de Moshe aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Iadém, na direção de Iriho, Jericó. Aqui acabou o livro de Bamidbar, né? E nós vamos para a porção, né? Os acréscimos aqui, né? As curiosidades dos sábios.
A próxima paraxá vai ser no livro de Devarim, né? Mas vamos deixar para a semana que vem. Então vamos para a paraxá, né, para a porção, e ver o que, é que os sábios nos dizem a respeito, né? Vou fazer um resumo aqui. Moshe toma nota dos locais onde Bene Israel acamparam, né? Porque Hashem desejava estes nomes registrados na Torá. Porque Hashem pediu a Moshe que ele listasse todas essas paradas feitas por Bene Israel. Qual o interesse que ele teria, né? Primeiro, após o pecado dos espiões, Hashem puniu a geração de Moshe com 40 anos, vagando pelo deserto, perdão. Poderiam pensar que Hashem forçou os hebreus a vagar constantemente. Por isso Hashem disse a Moshe que registrasse todos os locais em que acamparem, para nos mostrar que Bene Israel frequentemente acampavam e descansavam, né? No primeiro e segundo ano no deserto, antes dos espiões terem sido enviados, viajavam rapidamente o caminho a Eretz Israel. Passaram por 14 estações, né, descontando estas da lista do total de 42. Gente, em segundo lugar, né, parecia inacreditável às gerações posteriores como uma nação de milhares de almas sobreviveriam por 40 anos no deserto, né? Tentaram interpretar este período da história de maneira natural, criando todos os tipos de teorias, como Bene Israel viajavam por regiões habitadas e similar, e outras tribos nômades sustentavam-se através de fontes de águas, nutriam-se de plantas lá encontradas e de plantas, né? Ou seja, para tirar todas essas dúvidas, Hashem diz, olha, anota todos os lugares, que é para as gerações posteriores saberem que eu os guiei com minha forte mão, né? As estações onde Bene Israel acampavam listadas em ordem a fim de ensinar as suas andanças eram ditadas por um plano, né, do Eterno. Hashem ordena que as nações que vivem em Eretz Kenaã sejam expulsas e define as fronteiras da terra. Os levitas recebem 48 cidades, né, em Eretz Israel, as cidades de refúgio, né, nós falamos sobre isso. A gravidade de se destruir uma vida, foi aquilo que eu falei, né? Quando se destrói uma vida, né, você destrói quase toda uma geração que poderia vir depois daquela vida. Por que Hashem escolheu as cidades levitas para servirem como cidade de refúgio, né? Isso eu já expliquei. Geralmente parentes e amigos de alguém que foi assassinado, mesmo por engano, por um acidente, ficarão ressentidos com o assassino e rejeitarão sua companhia. Contudo, os Leviim, né, os sacerdotes, servos dedicados a Hashem, não odiarão nem o rejeitarão, né, o foragido, se estabelecesse em seu meio, aceitando como membro de sua sociedade. Segundo, viver uma elevada atmosfera de santidade como uma cidade de Leviim, né, e de benefícios ao assassino. Hashem designou sua estadia lá para ajudá-lo a arrepender-se do seu pecado e expiá-lo, ou seja, para que ele faça techuvá. Por quanto tempo alguém que matou por cidades devem permanecer na cidade de refúgio? A gente já falou, né, até a morte do sumo sacerdote. Nossos sábios nos dizem que os assassinos em uma cidade de refúgio esperavam que os sumos sacerdotes morressem para que pudessem voltar para casa. Preocupados de que os assassinos poderiam rezar pedindo a morte de seus filhos, as mães de todos os sumos sacerdotes faziam a ronda nas cidades, serviam-lhes alimentos e bebidas, esperando que os refugiados se sentissem confortáveis. Eu falei sobre isso, né? Queriam que eles apreciassem a sua estadia na cidade e não que rezassem pedindo a morte do sumo sacerdote. Em segundo lugar, o assassino não intencional é dispensado da cidade de refúgio com a morte do sumo sacerdote, pois o falecimento de um tzadiki serve como expiação para toda a comunidade. O pecado do assassino não intencional é totalmente expiado através da morte do sumo sacerdote, como eu já falei. Mais detalhes sobre as cidades de refúgios, né, nós vamos explicar aqui, já falamos sobre tudo. Hashem adverte para que não se deixe um assassino intencional escapar com vida, né, já expliquei sobre isso, né, o Beit Din também é advertido, nunca aceite dinheiro de alguém que assassine
intencionalmente para poupá-lo da parte de morte. Não deixe que um assassino intencional encontre abrigo na cidade de refúgio, em vez de executá-lo, conduzam-no à morte. A diferença entre as 6 cidades de refúgio e as outras 42, nossos sábios explicam que não apenas essas 6, como também as outras 42 cidades levitas protegiam assassinos que não tiveram intenção de matar. Em outras palavras, todas as 48 cidades levitas serviam como cidades de refúgio. Eu acredito que sim também. As filhas de Zelofehad encontram maridos, nós falamos sobre isso. As últimas mitzvot mencionadas no livro de Bamidbar, as últimas mitzvot do livro de Bamidbar refere-se a Eretz Israel. Hashem mandou que as nações não hebreias que lá residam fossem expulsas. E ele detalhou como a terra deveria ser distribuída. Ok? São as últimas instruções. A lista de locais no deserto nos dá rizuki, encorajamento, que são os 42 estágios, nos dá encorajamento, nos dá uma lição. Concluindo, nesta paraxá, Hashem listou todos os lugares do deserto pelos quais Bnei Israel viajaram. Após a destruição do Beit Hamikdash, o povo hebreu tornou-se andarilho novamente. Foram exilados de seu país. Após a primeira destruição, foram levados à Babilônia, e após a segunda destruição, para Roma e outros países. Há milhares de lugares pelos quais nossa nação viajou pela Galut, exílio, e em muitos deles os hebreus foram, ou os judeus agora, foram oprimidos, maltratados e mortos. Podemos pensar que Hashem esqueceu o quanto Bnei Israel sofreram por todos esses anos, mas não é assim. Como Hashem disse a Moshe para escrever a lista de locais no deserto, da mesma forma, cada parada deste exílio é anotada perante ele no céu. Ele se lembra de todo o sangue que foi vertido e de todas as lágrimas que foram derramadas. Estamos no fim de nossa jornada. Hashem, em seu grande amor pelo povo hebreu, judeu, e quem está nos dirigindo através do exílio em direção à vinda do Mashiach. Gente, estávamos no exílio romano, eles ainda se consideram no exílio romano. Nós que acreditamos na vinda de Yeshua HaMashiach, continuamos ainda no exílio romano, mas já temos a esperança da volta redentora de Yeshua HaMashiach, onde ele vai estabelecer o seu reino e pôr em prática o reino celestial aqui na terra, que é o Olam Rabá, o mundo vindouro, que ainda não é o paraíso, tá? O paraíso é lá para frente, quando a cidade desce, e aí tudo se torna de novo como o Jardim do Éden. O Midrash nos relata que a nação judaica reclama a Hashem. No Egito, tu nos mandaste, Moshe, para nos libertar do exílio, e mais tarde mandaste outro líder para nos ajudar, e Yoshua, os juízes, os reis. Porém, após isto, fomos enviados novamente a Galut, ao exílio. Mas por que eles foram enviados? Porque pecaram, porque não quiseram cumprir os mandamentos. Hashem responde: isto aconteceu porque vocês foram libertados por seres humanos. No futuro, eu mesmo os redimirei. Então sua liberdade será imorredoura, assim como eu. Vocês jamais terão que suportar a vergonha do exílio. Estamos esperando o Mashiach voltar. O Mashiach já veio e vai vir de novo, tá? Para você não achar que eu ainda estou esperando o Mashiach vir a primeira vez. Ele já veio, nos redimiu dos nossos pecados, se entregando a si mesmo, por nós, pelos nossos pecados, foi o Cordeiro do Eterno que se entregou, como Moshe profetizou, como Abraão profetizou, e todos os profetas messiânicos. E agora nós estamos esperando a vinda, ou seja, a parousia, a invasão do reino do Mashiach, quando ele virá, e dessa vez para reinar, e não para morrer.
Com esta para morrer e ressuscitar, né? Como ele ressuscitou. Com esta paraxá, encerra-se o livro de Bar Mitzvah, né? Ao concluir cada um dos 5 livros da Torá, é costume a congregação proclamar, seguido, né, pelo Razan, o ledor, né, que é, como vocês já sabem, né, já falei, né, essa vai ser a 4ª vez, né, que eu leio o Razan, né, que é Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Né, sejam fortes e fortaleçam-se. Né, Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Sejam fortes e fortaleçam-se. Terminamos aqui. Ela é pequena, né? Um pouco pequena essa paraxá, mas ela é muito importante. A paraxá de Maasei, que é jornada, que é os 42 estágios. Né? Cada estágio o povo aprendeu um comportamento diante de Adonai, e com isso eles foram construindo o caráter, né, que eles adquiriram quando entraram na terra de Canaã. Ou seja, aquele pecado do bezerro, o pecado de sair debaixo da nuvem, né, que os espias foram, né, espiar, que Hashem diz assim, né, envia para ti, né, envia para ti, não para mim, né, envia para ti. Do hebraico, o Eterno está dizendo para Moshe, envia para ti, não para mim. Eu já conheço a terra e eu já disse que a terra manda leite e mel. Agora, se vocês estão duvidando, envia para vocês, não para mim. Por causa desse pecado, que foi o pior de todos, né, eles saírem da nuvem, né, da proteção do Eterno, eles tiveram que passar por esses outros estágios para aprenderem, né, como se comportar e aprenderem a fazer techuvá, retorno, voltarem às origens, né, voltarem a cumprir os mandamentos. Ok? Todos os mandamentos foram entregues. Né? Terminamos aqui essa porção, Maasei. Né? Eu vou ler agora a Birkat Kohanim, né, que é a bênção sacerdotal, que quando você lê a Birkat Kohanim, né, ou quando você recita a Birkat Kohanim, você não abençoa você, tá? Você abençoa o próximo. Então, com as mãos para cima. Yivarechecha Adonai veishmerecha, Yael Adonai panavelecha, Vihuneka itza Adonai panavelecha, Veyatzelecha Shalom. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei Fiel. Um Shabbat Shalom para todos que acreditam no Criador, né, no eterno Criador, que fez os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou. O Shabbat ele serve para isso, como testemunho da criação do Eterno. Por isso que ele pede tanto, para que a gente honre esse mandamento, para que a gente demonstre para o povo, né, que precisamos guardar o sábado, porque guardando o sábado, nós estamos dizendo que o Eterno criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. As religiões aí, que vivem ganhando dinheiro, né, com as escrituras sagradas, elas não guardam o sábado, né, senão um pretenso grupo do cristianismo, que não guarda lá da maneira correta. Elas não querem guardar o sábado porque elas não acreditam, né, em Adonai, em Hashem, no Elohá verdadeiro. Elas seguem a Zeus e as outras entidades. Né? Então, porque o mundo está terrível hoje. Né? Porque como a guarda do sábado está no Velho Testamento, e eles dizem isso, que não precisa guardar, porque está no Velho Testamento, os outros mandamentos também estão lá no Velho Testamento. Por isso que eles não guardam. Ok? Um Shabbat Shalom para você, para a sua família. Até a próxima porção. Né? E compartilhe aí com seus amigos se você gostou. Ok? Um abraço. Até a próxima semana. Ou até o próximo vídeo. Shabbat Shalom.